pessoas que vivem em lugares próximos à linha do Equador praticamente não sentem a passagem das estações. Em geral, a diferença entre inverno e verão consiste nas chuvas, mais em uma do que em outra estação. Podemos calcular a duração aproximada em horas do período de claridade de uma determinada região afastada da linha do Equador por uma equação envolvendo funções periódicas, neste exemplo, envolvendo o seno. D igual 35 dividido por 3 mais 7 dividido por 3 vezes seno de 2π vezes x dividido por 365. Nessa equação, x é o número de dias após 23 de setembro, dia do equinócio de primavera, que marca o início dessa estação. Dessa forma, perguntamos: como determinar o período de claridade no dia do equinócio? Essa pergunta será respondida no decorrer dessa aula. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos estudar um pouco a circunferência trigonométrica. Os conceitos trigonométricos que veremos a seguir têm um estudo mais abrangente de seno, cosseno e tangente do que aquele visto apenas no triângulo retângulo. Esses conceitos foram ampliados pela necessidade da astronomia e da física em descrever fenômenos da natureza periódica, oscilatória ou vibratória. Um movimento ondulatório senoidal unidimensional pode ser observado numa corda com uma das pontas fixadas e a outra sendo movimentada para cima e para baixo. Isso caracteriza um movimento periódico. Um fenômeno é periódico quando ele se repete em intervalos de tempos constantes, como os dias da semana, as estações do ano, por exemplo. A circunferência trigonométrica tem o raio unitário e o centro na origem do referencial cartesiano. O referencial cartesiano divide o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Observe a figura. Nela, temos representada a circunferência trigonométrica. Observe também que o referencial cartesiano a divide em 4 partes congruentes. Sobre a circunferência, serão fixados arcos com origem no ponto A, de coordenadas 1 e 0. Esses arcos serão percorridos no sentido anti-horário. Lembre-se de que a medida do ângulo central AOP é igual à medida angular do arco AP, que chamaremos de alfa. Vejamos então as definições de seno, cosseno e tangente de um arco de 0 a 360 graus, ou ainda, de 0 a 2π radianos, ou seja, para a primeira volta. Um número θ de 0 graus a 360 ou de 0 a 2π radianos é associado a um ponto P da circunferência trigonométrica, de modo que a medida angular do arco de origem com a extremidade em P, marcado no sentido anti-horário, seja o arco AP chamado de θ. Seno de θ é a ordenada do ponto P, e indicaremos por seno, SN, de θ. Já o cosseno de θ é a abscissa desse ponto P, indicado por COS, cos de θ. Observe que na figura permanecem válidas as definições de seno e cosseno para os ângulos agudos, como num triângulo retângulo. Veja a aplicação desses conceitos. Seno de θ é igual à razão de QP por R, que é igual a QP por 1, porque o raio é unitário, que nesse caso, então, ficaremos apenas com QP. Já o cosseno de θ é igual à razão de OQ por R, que é igual a OQ por 1, nesse caso, igual a OQ. Para estudar os sinais do seno e do cosseno, vamos analisar os seguintes exemplos. Sinal do seno. Observe a figura. Nela vemos os valores do seno de 4 arcos, um em cada quadrante. Observe ainda que o valor do seno do arco no primeiro e no segundo quadrante é positivo, e nos outros 2 quadrantes, terceiro e quarto, é negativo. De forma geral, podemos concluir a seguinte maneira. Sendo a medida de um arco com extremidade no primeiro quadrante, temos que seno de θ será positivo. Se a extremidade for no segundo quadrante, o seno também será positivo. Já no terceiro quadrante e no quarto quadrante, o seno será negativo, ou seja, menores do que 0. Os sinais do cosseno a gente pode estudar da maneira análoga também. Observe na figura da mesma forma os 4 valores, os 4 arcos, em cada um dos quadrantes e seus respectivos valores.
Perceba que o valor do cosseno do primeiro e quarto quadrantes será positivo, enquanto que ele será negativo para os outros dois, ou seja, no segundo e no terceiro. De maneira geral, podemos concluir o seguinte: sendo a medida de um arco com extremidade no primeiro quadrante, temos cosseno de θ maior do que zero, positivo. Já no segundo quadrante, teremos o cosseno de θ negativo, menor do que zero. Para o terceiro quadrante, o cosseno será negativo, menor do que zero, e no quarto quadrante, o cosseno será positivo. Para o caso de arcos que ultrapassam o primeiro quadrante, nós teremos que utilizar a questão da redução ao primeiro quadrante. Vamos entender o que é a redução ao primeiro quadrante através de exemplos. Preste atenção no exemplo a seguir. Sabendo que seno de 30 graus é igual a 0,5 e cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que corresponde aproximadamente a 0,87, encontre um valor aproximado para seno e cosseno de 150 graus, seno e cosseno de 210 graus, seno e cosseno de 330 graus. Vamos à solução. Do segundo para o primeiro quadrante, o arco AC, que é igual a 150 graus, será transformado da seguinte maneira. O arco AC é igual a 180 menos 30, isto é, o arco AC é igual a 150 graus. Então, através desse exemplo, concluímos que o valor do seno de um arco do segundo quadrante e do seu correspondente no primeiro quadrante têm o mesmo sinal, pois ocupam a mesma ordenada. E o valor do cosseno de um arco do segundo quadrante e do seu correspondente no primeiro quadrante têm sinais opostos. De forma geral, a redução do segundo para o primeiro é expressa da seguinte forma. Para o seno, fazemos seno de 180 menos θ, e isso será igual ao seno de θ. E para o cosseno, faremos cosseno de 180 menos θ, que será igual a menos cosseno de θ. Do terceiro para o primeiro quadrante, o arco AD é igual a 210 graus. Nesse caso, 210 graus é 180 mais 30. Isto é, o arco AD é igual a 210 graus. Seno, então, de 210 graus é igual a menos seno de 30, pois agora as ordenadas estão em quadrantes opostos, e nesse caso, menos 0,5. Enquanto que o cosseno de 210 será igual a menos cosseno de 30 graus, que será igual a aproximadamente menos 0,87, que seria menos raiz de 3 sobre 2, porque também estão em quadrantes opostos. Com base no exemplo que acabamos de mencionar, os sinais do seno e do cosseno de um arco, do terceiro, são opostos ao sinal do seno e do cosseno do arco correspondente no primeiro. De maneira geral, a redução do terceiro para o primeiro é expressa por seno de θ menos 180 é igual a menos seno de θ. E cosseno de θ menos 180 é igual a menos cosseno de θ. Do quarto para o primeiro quadrante, nós fazemos também de maneira análoga. Veja o arco AE, que tem 330 graus. 330 graus é igual a 360 menos 30 graus. Isto é, o arco AE é igual a 330. Seno, então, de 330 graus é igual a menos seno de 30 graus, que é igual a menos meio. Enquanto que o cosseno de 330 graus será igual a cosseno de 30 graus positivo, que será igual a 0,87, ou raiz de 3 sobre 2. Tomando como base o exemplo que acabamos de mencionar, concluímos que o sinal do seno de um arco no quarto quadrante é oposto ao seno correspondente no primeiro quadrante, enquanto que, para o cosseno, no quarto quadrante, o sinal é igual ao seu correspondente no primeiro quadrante. De forma geral, a redução do quarto para o primeiro pode ser escrita da seguinte maneira: seno de 360 graus menos θ é igual a menos seno de θ. E cosseno de 360 graus menos θ é igual a mais cosseno de θ. Um modo interessante de nós resumirmos a questão da redução ao primeiro quadrante é observarmos que as relações são sempre em relação a 180 graus e 360 graus. Eu costumo dizer o seguinte,
que nós observamos sempre o que falta para 180 ou o que passa de 180, e da mesma forma, o que falta para chegar a 360 ou o que passou de 360. Dessa maneira, você vai observar que resume aquilo que nós estávamos falando até então. Porque se você observar para o caso, digamos, de 150 graus, você verificará o que falta de 150 para 180 seriam 30. Logo, seno de 150 será igual ao seno de 30, levando em consideração o sinal do segundo quadrante. Isso pode ser usado de maneira análoga para cosseno e também para os demais quadrantes. Vamos ver então agora um exemplo aplicando esses conceitos. Sabendo que seno de 60 graus é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2, que equivale a aproximadamente 87 centésimos, e cosseno de 60 graus é igual a 5 décimos, encontre um valor aproximado para seno e cosseno de 120 graus, seno e cosseno de 240 graus, seno e cosseno de 300 graus. Sendo θ igual a 120 graus, que é um ângulo do segundo quadrante, então, reduzindo do segundo para o primeiro, temos seno de 180 menos 120 graus é igual a seno de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, aproximadamente 0,87. E cosseno de 180 menos 120 é igual a menos cosseno de 60, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo, e nesse caso, menos meio. Sendo agora θ um ângulo igual a 240 graus, esse ângulo estará no terceiro quadrante. Devemos utilizar a relação que reduz, então, do terceiro para o primeiro quadrante. Então, seno de 240 menos 180 é igual a menos seno de 60 graus, porque no terceiro quadrante o seno é negativo, e que nesse caso é igual a menos raiz de 3 sobre 2, que é igual a menos 0,87 aproximadamente. Já para o cosseno, ficará cosseno de 240 menos 180. E também é negativo no terceiro quadrante. Logo, cosseno de 240 menos 180 igual a menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Veja, quando θ é igual a 300 graus, esse arco, pertencente aos quarto quadrante, deve levar em conta a redução do quarto para o primeiro, sendo então que seno de 360 menos 300 será igual a menos seno de 60, pois o sinal do seno no quarto quadrante é negativo, e nesse caso, igual a menos raiz de 3 sobre 2, que é igual a menos 0,87. Já o cosseno ficará cosseno de 360 menos 300 igual a cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Vamos analisar agora alguns casos particulares. Alguns arcos coincidem com as extremidades dos quadrantes. Esses casos são considerados particulares. Veja, o arco AP igual a 0 graus ou 0 radianos. Nesse caso, o seno de 0 graus será igual a 0, enquanto o cosseno de 0 graus será igual a 1, pois estão exatamente sobre a ordenada 0 e a abscissa 1. Para o arco AP igual a 90 graus, ou em radianos π sobre 2, nós teremos que o seno de 90 agora será 1, enquanto que o cosseno de 90 será 0. Observe que nesses casos a abscissa será 0 e a ordenada será 1. O arco AP igual a 180 graus, ou π radianos, será para seno de 180 igual a 0, porque agora a abscissa está em 0, e o cosseno de 180 menos 1, lembre-se do sinal. Ou seja, a abscissa está do lado oposto do eixo cartesiano, portanto, valor negativo, menos 1. Para o arco AP igual a 270 graus ou 3π sobre 2 radiano, teremos seno de 270 igual a menos 1, ordenada negativa, menos 1, e cosseno de 270 igual a 0. O arco AP igual a 360, que será igual a 2π radianos, terá a seguinte medida: seno de 360 igual a 0 e cosseno de 360 igual a 1. Observe que seno de 360 e cosseno de 360
coincidem com os valores de seno e cosseno para 0 graus ou radianos. A relação fundamental da trigonometria é a relação que existe entre o seno e o cosseno. Essa identidade trigonométrica é a mais importante, por isso se chama relação fundamental da trigonometria. E ela relaciona o seno e o cosseno da mesma forma que se relaciona um triângulo retângulo. Considere um arco AP numa circunferência trigonométrica. Em qualquer quadrante que esteja o ponto P, teremos um triângulo retângulo OP1P. Observe o triângulo. Com relação ao ângulo θ, temos que P1P é o cateto oposto e OP1 é o cateto adjacente. Por fim, OP é a hipotenusa. Aplicando então o teorema de Pitágoras, teremos que OP ao quadrado é igual a P1P ao quadrado mais OP1 ao quadrado. Como esse triângulo está inserido em uma circunferência trigonométrica, temos que OP tem valor 1, pois é o raio da circunferência, e P1P é o seno de θ, enquanto que OP1 é igual ao cosseno de θ. Substituindo os segmentos, então, teremos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, a relação entre o seno e o cosseno. De forma geral, podemos escrever essa identidade da seguinte forma. Para todo θ, tal que 0 graus é menor ou igual a θ, menor ou igual a 360, ou ainda em radianos, a relação será seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Vamos então a mais um exemplo. Sendo x a medida angular de um arco com extremidade no terceiro quadrante, e seno de x igual a raiz quadrada de 5 sobre 3 negativos, descubra o valor do cosseno de x. Sabendo que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, então, menos raiz de 5 sobre 3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado de x é igual a 4 nonos. E daí, cosseno de x é mais ou menos 2/3. Como o arco tem extremidade no terceiro quadrante, o cosseno neste quadrante é negativo. Logo, cosseno de x igual a menos 2/3. Tangente. Definimos como tangente de θ o quociente entre o seno de θ e o cosseno de θ. Isto é, tangente de θ igual a seno de θ sobre cosseno de θ, sendo nesse caso, obviamente, o cosseno de θ sempre diferente de zero. No que se refere às tangentes, também teremos casos particulares, em que se aplicam à circunferência trigonométrica. Os arcos que coincidem com as extremidades dos quadrantes são considerados casos particulares. Veja o arco AP igual a 0 graus, ou 0 radianos. A tangente de 0 graus é igual ao seno de 0 graus sobre o cosseno de 0 graus. Nesse caso, será 0 sobre 1, e 0 dividido por 1 é 0. Já o arco de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, terá para o valor da tangente algo que não será definido. Por quê? Porque se nós fizéssemos a divisão do seno sobre o cosseno, teríamos agora 1 dividido por 0, que não existe. Lembre-se, divisão por 0 não existe. O arco AP igual a 180 graus ou π radianos terá a tangente de 180 graus igual a seno de 180 dividido por cosseno de 180. Da mesma forma que para 0 graus, agora teremos 0 sobre menos 1. E 0 dividido por qualquer coisa será igual a 0. O arco AP igual a 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos, também não possui tangente. Nesse caso, o cosseno também seria 0, o que tornaria a divisão impossível. Veja o arco agora AP como sendo 360 graus ou 2π radianos. Nesse caso, seno de 360 dividido por cosseno de 360 também será igual a 0. Podemos interpretar geometricamente a tangente. Para essa interpretação, fixamos um eixo auxiliar, paralelo ao eixo das ordenadas, o eixo y, tendo como ponto de origem o ponto A, que é o ponto de partida dos arcos trigonométricos.
A unidade será igual a dos eixos x e y. Esse eixo será chamado de eixo das tangentes. Veja a figura. Observe que os triângulos OAT e OQP são semelhantes devido à congruência dos três ângulos. Esses ângulos são entre si correspondentes. Assim, AT sobre OA é igual a QP sobre OQ. Como AO é igual ao raio, que é igual a 1, e OQ é igual ao cosseno de θ e QP é igual ao seno de θ, temos que AT sobre 1 será igual ao seno de θ sobre cosseno de θ, que será igual a tangente de θ. Assim, a tangente de θ é a ordenada do ponto T, ou simplesmente, tangente de θ igual a AT. Preste atenção no exemplo a seguir. Sabendo que tangente de 45 graus é igual a 1, encontre o valor aproximado para a tangente de 135 graus, a tangente de 225 graus e a tangente de 315 graus. Nesse caso, para resolvermos esses exercícios, precisamos lembrar da redução ao primeiro quadrante. Para 135 graus, vemos o que falta para 180. E nesse caso, de 135 para 180, teremos 45 graus. Logo, tangente de 135 graus é igual a tangente de 45 com o sinal da tangente no segundo quadrante. Aí você pode até lembrar do seguinte, que tangente de 45 é igual a seno de 45 sobre cosseno de 45. E neste caso, nós teremos menos o valor, porque o sinal da tangente é negativo. Então, menos 1. Para o arco de 225, a ideia é semelhante, mas agora é o que passa de 180. 225 passa 45 graus de 180. E neste caso, fazemos da mesma forma que para 135. Tangente de 225 é igual a tangente de 45, levando-se em conta o sinal da tangente para o terceiro quadrante, que neste caso é positivo. Então, tangente de 225 igual a 1. Para o ângulo de 315, agora nós observamos o que falta para 360. 315 para 360 também é 45 graus. Logo, tangente de 315 igual a tangente de 45 com o sinal do quarto quadrante. Neste caso, negativo. Portanto, tangente de 315 igual a menos tangente de 45, que é igual a menos 1. Vamos, então, analisar um exemplo. Sabendo que tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3, obtenha tangente de 120 graus, tangente de 240 graus, tangente de 300 graus. Vamos resolver o exercício. Sendo θ igual a 120 graus, um ângulo do segundo quadrante, então devemos fazer tangente de 180 menos 120 graus igual a menos tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3. Já para o caso de θ igual a 240 graus, esse arco será do terceiro quadrante. E faremos então tangente de 240 graus menos 180 graus, que é igual a tangente de 60 graus igual a raiz de 3. Sendo agora θ 300 graus, que é um ângulo do quarto quadrante, faremos tangente de 360 graus menos 300 igual a menos tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3. Lembra-se da questão inicial da aula, sobre como medir a insolação no dia do equinócio? Agora teremos condições de resolver esse exercício. Preste atenção. Nas regiões afastadas da linha do Equador, as estações são marcadas por temperaturas médias bem diferentes e também pela diferença do número de horas diárias de insolação. No verão, o dia é longo, com mais de 12 horas diárias de insolação. Mas, à medida que o inverno se aproxima, o número de horas de insolação diminui e o dia vai encurtando. A inclinação do eixo de rotação da Terra, cerca de 23 graus, é responsável por esse fenômeno.
dessas regiões, como no sul de nosso país, por exemplo, se registrarmos o número de horas diárias de insolação durante um ano, percebemos uma regularidade própria das funções periódicas. Vamos agora determinar o número de horas diárias de claridade, lembrando que o valor de x é o número de dias após 23 de setembro, dia do equinócio de primavera, que marca o início dessa estação. Nesse dia 23 de setembro, o valor de x é igual a zero. Portanto, substituindo x igual zero na equação, temos d igual 35 dividido por 3 mais 7 dividido por 3 vezes seno de 2π vezes x dividido por 365. D igual 35 dividido por 3 mais 7 dividido por 3 vezes seno de 2π vezes 0 dividido por 365. D igual 35 dividido por 3 mais 7 dividido por 3 vezes seno de 0. D igual 35 dividido por 3 mais 0. D, aproximadamente 11,7 horas. De fato, nos equinócios de primavera ou de outono, o número de horas diárias de claridade é praticamente igual à metade do número de horas do dia. Você sabe como localizar um ponto no espaço? Consideramos um plano alfa no qual há um sistema de coordenadas cartesianas. A um ponto P qualquer desse plano, associamos dois números que são suas coordenadas cartesianas, chamadas de abscissa x e ordenada y. Mas, se o ponto P estiver no espaço fora de alfa, só poderemos caracterizar sua posição conhecendo sua altura, cota, em relação ao plano. Para isso, imaginemos um eixo perpendicular ao plano alfa, chamado de eixo das cotas, Z. Esse eixo possui origem em O, a mesma origem do eixo X e do eixo Y. Assim, a cada ponto do espaço está associado um conjunto ordenado de três números reais, x, y, z, no qual x é a abscissa, y é a ordenada e z é a cota. Do mesmo modo, a cada conjunto de três números reais, x, y, z, está associado um único ponto P do espaço. Observe na figura a localização espacial do ponto P. As suas coordenadas são P, 2, 3, 4. Vamos agora a alguns exercícios. Dado m igual a seno de 150 graus vezes tangente de 315 graus, tudo isso dividido por cosseno de 240 graus, calcule o valor de m. Observe que, nesse caso, teremos de fazer as reduções ao primeiro quadrante. Veja para o primeiro caso do seno de 150 graus. Veja lá, 150 graus é um arco do segundo quadrante. Logo, nós devemos fazer a redução do segundo quadrante para o primeiro. E é aquela relação que eu já falei para vocês. Eu vejo quanto falta para sair de 150 graus e chegarmos a 180 graus. Nesse caso, teremos então que seno de 150 graus é igual a, no sinal do segundo quadrante, positivo, ao seno de 30 graus. Resolvendo então o seno de 30 graus é igual a meio ou 0,5. Essa é a maneira como você obtém o seno de 150 graus. Vamos agora olhar para 315 graus e para 240 graus. Veja, 240 graus é um arco do terceiro quadrante. Fazendo a redução do terceiro para o primeiro, nós temos a mesma ideia. De 240 para voltarmos
para 180, nós temos que há uma diferença de 60 graus. Logo, cosseno de 240 graus é igual, sinal do terceiro quadrante, negativo, cosseno de 60 graus. Portanto, cosseno de 240 graus é igual a menos 0,5, ou menos 1 sobre 2. Veja então, pessoal, que agora nós vamos para o arco de 315 graus, que pertence ao quarto quadrante. Vamos a ele. O arco de 315 graus está no quarto quadrante e deve ser reduzido ao primeiro. 315 graus falta para chegar em 360 graus, 45 graus. Portanto, tangente de 315 graus é igual a tangente de 45 graus com o sinal da tangente no quarto quadrante. Uma boa maneira de você revisar o sinal da tangente para os quadrantes é lembrando os sinais do seno e do cosseno. Veja, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto, enquanto que o cosseno é positivo no primeiro e negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto quadrante. Logo, basta você fazer a divisão entre seno e cosseno, que você terá o sinal. Nesse nosso caso, quarto quadrante, temos seno negativo dividido por cosseno positivo, menos dividido por mais dá menos. Então, a tangente de 315 é igual a menos a tangente de 45, que é igual a menos 1. Temos, então, que o valor de m será seno de 150, que foi obtido como sendo igual ao seno de 30, e, portanto, é 0,5, vezes tangente de 315, que foi obtida como sendo menos a tangente de 45, e, portanto, menos 1, dividido pelo cosseno de 240, que é igual a menos o cosseno de 60, nesse caso, menos meio. Fazendo as simplificações, obteremos meio dividido por menos meio, igual a menos 1, menos vezes menos é mais, portanto, m igual a 1. Vamos, então, para o próximo exercício. Um supermercado fica aberto 24 horas por dia. Faz a contagem dos números de seus clientes a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica f de x igual a 900 mais 800 vezes seno de xπ sobre 12, em que f de x é o número de clientes e x é a hora da observação. Claro que x, nesse caso, irá variar apenas entre 0 e 24. Utilizando essa função, qual é a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes do supermercado em um dia completo? Encontramos a solução do problema através da circunferência trigonométrica, relacionando o seno em seu ponto máximo, que será igual a 1, e o seu ponto mínimo, que será igual a menos 1. Dessa forma, quando tivermos para o ponto máximo, f de x igual a 900 mais 800 vezes o valor máximo do seno, que é 1. Portanto, f de x igual a 900 mais 800, que é igual a 1.700. Da mesma forma, nós iremos trabalhar para o ponto mínimo agora. E vamos substituir seno de x π sobre 12 por menos 1. Veja, para o ponto mínimo, f de x será igual a 900 mais 800 vezes menos 1. Portanto, f de x será igual a 900 menos 800, que é igual a 100. Veja que, nesse caso, a resposta do problema, então, será a análise da diferença entre os dois horários. O horário de maior, o horário de pico, e o horário de menor número de clientes.
Faremos, então, 1.700 menos 100, que dá um total, então, de a diferença igual a 1.600. Vamos, então, agora para o próximo exercício. Determine o valor de x na igualdade. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, levando em conta que x é um arco da primeira volta. Essa igualdade é chamada de equação trigonométrica. Como x foi frisado como sendo um arco da primeira volta, temos que x estará entre 0 e 2π radianos ou ainda entre 0 e 360 graus. Claro que, nesse caso, nós temos que seno de x será a raiz de 3 sobre 2 e, portanto, devemos procurar os ângulos que terão o seno de x como sendo raiz de 3 sobre 2. Positivo, logo, do primeiro e segundo quadrantes. Vamos a isso, então. Nós temos lá que seno de x vai ter que ser raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho que esse valor é positivo, ou seja, maior do que zero, eu sei que x pertencerá ou ao primeiro quadrante ou x pertencerá ao segundo quadrante, que são os quadrantes onde o seno é positivo. Bom, para o primeiro quadrante, isso é bem simples. Logo, para o primeiro quadrante, teremos x igual a 60 graus. E para o segundo quadrante, vamos fazer a ideia da redução ao primeiro quadrante. Lembrando que, neste caso, temos que pensar num arco que falta 60 graus para chegar a 180. Bom, então, 180 menos 60, o x será igual a 120 graus. Veja, pessoal, essa resposta também poderia ser dada em radianos. Vou deixar para vocês fazerem essa conversão. Bem, é isso. Espero que todos tenham aproveitado bem a aula. Ótimos estudos para todos e até uma próxima oportunidade. Tchau! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Eddard Blücher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.